Bom dia, família. Bom dia, Renatinho, Mireia, Estael, Carol, bom dia. Bom dia, Sabrina. Nayara, bom dia. Seja bem-vindo, vamos chegando ao nosso Café com Jesus. Hoje é dia de São José. São José, o nosso patrono, Pai de Jesus. Hoje é um dia muito especial, hoje é um dia de solenidade. Hoje é um dia de festa na igreja. Hoje é um dia de festa na igreja. Hoje é dia de São José. Vamos chegando, vai compartilhando aí. Clica nesse avião de papel e compartilha essa live para os amigos. Tem uma galera acordada, tem uma galera rezando com o Frei Gilson. Mas compartilha aí que tem mais almas para nós alcançarmos. Dispara aí. Dispara essa live pra galera. Vamos de novo? Enquanto vamos chegando, vamos compartilhando. Vai escutando essa música de São José. Hoje é o dia dele. Patrono ano de 2021 consagrado a São José pelo Papa Francisco. Pega seu café aí, seu chá, sua água, seu suco. Cabelinho na régua. Tira pra lavar, né? Vamos compartilhando, clica aí no avião e compartilha. Aí, Lu, essa música é homenagem a tua, hein? Lu Batera, a Jona de Paula na área. Vamos chegando. Vamos compartilhando essa live com os amigos. Bom dia, Emanuele. A Pedrinha aí de volta. Érica. Vamos chegando. Depois de 5 dias estou de volta. Aleluia, hein, Fernando? Pelo menos no dia de São José você volta, né? Ei, Fernando. Hoje em Angola é dia dos pais, feliz dia dos pais, olha só, Neide também, quanto tempo, hein, mulher? Olha lá na Angola é dia dos pais, olha que legal, interessante. Vamos orar por todos os desempregados, vamos orar por todos os homens nesse dia de hoje. Vamos orar por todos os homens, todos os pais, homens desempregados, que têm responsabilidade de manter a sua família. Então vamos orar hoje. Vamos orar por todos os homens, pedir a intercessão de São José. Mas compartilha aí então, né? Compartilha esta live, o café com a galera. Vamos compartilhar aí. E já vai abrindo a sua Bíblia no livro de 2 a Samuel, no capítulo 7. Capítulo 7, a profecia de Natã. Clica aí nesse aviãozinho de papel, compartilha o café com a galera. Somos 50 pessoas, podemos compartilhar aí, vamos
duplicar, vamos chegar a 100 pessoas já no início dessa live, no início do café, para nós não perdermos nenhuma leitura, nenhuma palavra que Deus vai revelar sobre nós nessa manhã. Então, o Natan, gente, era para ele aparecer, né? Só que ele teve um compromisso ontem à noite, uma gravação, e ele falou que talvez não conseguiria aparecer aqui porque ele ia dormir tarde. Mas sexta-feira que vem ele está de volta, tá bom? Então nós estamos reunidos em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Bom dia, Shirlene, a paz. Então vamos ler, pega aí, no segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículo 4, que diz assim: naquela mesma noite veio a Natã a palavra do Senhor. Vai dizer ao meu servo Davi, assim fala o Senhor, porventura és tu que me construirás uma casa para eu morar? Versículo 12. Quando teus dias se completarem e repousares com teus pais, suscitarei um descendente teu para te suceder, saindo de tuas entranhas, e eu firmarei o seu reino. Versículo 13. Ele construirá uma casa para o meu nome. 180 mil pessoas com freio. Impressionante. E o bispo dele está com ele. Isso é a graça, isso é Pentecoste, gente. Isso aí é o avivamento na terra. 180 mil pessoas enchem uns 3, 4 estádios. Isso aqui é avivamento. Avivamento da Igreja Católica. Presta atenção na palavra, meu povo. Presta atenção na palavra. Olha o que o profeta Natan está falando aqui. Está revelando São José no Antigo Testamento. Ele construirá uma casa para o meu nome. São José, o carpinteiro. O carpinteiro. Jesus de Nazaré, o filho do carpinteiro. Uau! Tem até uma música linda que chama O Carpinteiro. Se você nunca ouviu, ouça hoje. Música do fogo. E eu firmarei o trono de seu reino para sempre. Versículo 14. Eu serei para ele pai e ele será para mim filho. Uau, isso é lindo demais. Eu serei para ele pai. José será pai de Jesus. Jesus será filho de José. Jesus aprendeu a profissão de São José, Vini, com certeza, 30 anos sendo formado. 30 anos sendo formado por Maria e José. Ele com certeza aprendeu. Tem muitos filmes que mostram Jesus pequeno ali na carpintaria junto com seu pai José, aprendendo, olhando o ofício. Coisa linda. Versículo 14a. Versículo 16. Tua casa e teu reino estão firmes para sempre diante de ti. Teu trono será estável para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Somos 105 pessoas. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso Café com Jesus, que nós acabamos de ler a primeira leitura. Hoje é dia de São José. E essa primeira leitura está falando completamente sobre ele, São José, aquele que é pai de Jesus, ele que é o carpinteiro, ele que constrói uma casa para o seu filho, ele que construiu a casa para Maria, para Jesus. Ele é o nosso pai, né? O nosso pai, porque Jesus é o nosso irmão mais velho. E São José, esse ano o Papa Francisco consagra
o ano de 2021 a São José, Pai castíssimo, esposo da Santíssima Virgem Maria. São José, um homem santo, puro, casto, nunca teve relação sexual com a sua esposa Maria. Jesus nasce de uma ação poderosa do Espírito Santo. Jesus é nosso irmão e nosso pai? Não, Jesus é nosso irmão de forma humana, 100% homem, o Filho de Deus. Mas ele, Jesus, aí tem o Pai, Deus é Pai, ele é nosso Pai. Jesus encarnado na natureza humana, ele se torna irmão mais velho nosso. Deus é Pai. Jesus é Filho. Porque nós somos adotivos, nós somos filhos adotivos por meio de Jesus. Nós somos filhos adotivos de Deus por causa de Jesus, porque no batismo nós recebemos o batismo e nos tornamos cristãos. É a partir do batismo que nós nos tornamos outro Cristo na terra. Então, por causa de Jesus. Ali no batismo nós recebemos o próprio Cristo, né? Por Cristo Jesus, amém. Filho de Deus, sim, Jesus é o Filho de Deus. Nós somos co-herdeiros, nós somos co-herdeiros por causa de Jesus. Então, por causa dele, o nosso irmão mais velho, nós ganhamos essa herança de ser chamado filho e filha. E isso acontece no batismo. Eu já falei algumas vezes, 180 mil pessoas, tremendo. Já falei aqui algumas vezes que a data do nosso batismo, ela é mais importante que a nossa data de aniversário. Você sabe qual é a sua data de batismo? Você tem que celebrar, fazer festa, porque é o dia que você entra para a família cristã. É o dia que você se torna outro Cristo na terra. Bom dia, Rafa. Estava lá também. Pois é. E eu falava que não sabe não, né? Então precisa saber. Aos 9 anos. É muito importante todo mundo saber qual que é a data do batismo de vocês, porque é o dia que você se torna filho. Antes do batismo nós somos criaturas. A partir do batismo nós nos tornamos filhos e filhas. Isso, olha. Sim, Yuri. Nossa, mano, eu nem te respondi. Eu tô com mais de 50 mensagens. Tá complicado, viu, galera? Tá complicado. A minha é um mês depois do meu aniversário. Que legal, Lu. Fui batizado na véspera do nascimento do filho, né? 24 de dezembro. Uau. Que lindo. É isso. 16 de abril eu vou fazer uma festa. Sim, tem que fazer uma festa, porque é o dia que nós nos tornamos cristãos, filhos de Deus. Nós fazemos parte da família do céu. É muito importante essa data. Porque quando nós nascemos como criatura. Depois que nós recebemos o sacramento do batismo, que nós nos tornamos filhos e filhas, cordeiros de Deus. Amém? E aí eu tava falando aqui. Então, mano, vale a pena procurar. Eu fui batizado dia 30. Eu tava com uma data, mas eu acho que é outra data. 14 de setembro comemora o quê? Nasci nesse dia. Precisamos procurar, não sei. 8 de dezembro, meu dia do batismo, 3 dias depois do meu aniversário. Olha que legal, Neide. 8 de dezembro é dia de Nossa Senhora. É dia de uma Nossa Senhora, hein? E sei que o padre me batizou agora, o dia. Segundo ano que faço festa foi quando entendi. Top. Então eu estava falando aqui que José, o pai castíssimo de Jesus, ele foi um escolhido
ele foi escolhido. 12 de dezembro, Renatinho. 8 de dezembro, dia de Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Boa. Isso mesmo. São José foi escolhido por Deus para se tornar pai de Jesus. Ele, ao receber a notícia que Maria estava grávida, em sonho, ele quis repudiá-la. São José ficou com medo, ficou bravo. Como que eu vou aparecer no vilarejo dizendo que minha esposa está grávida, mas que não é de mim, que eu não tive relação com ela? Como? E o anjo aparece a ele. Calma, José. E aí o anjo vai dando a instrução a ele, que nós vamos ver no Evangelho. Então, olha a predileção de São José. Olha o mistério de São José. Olha a obediência, a fidelidade à voz de Deus. Ele queria repudiar Maria, porque como assim? Ela concebeu Jesus pela ação do Espírito Santo. Quem vai acreditar nisso? Quem vai acreditar nisso na época? Quem vai acreditar? As pessoas não acreditavam nem que Jesus era Deus. Os judeus nem acreditam que Jesus é Deus, que era mais um profeta, mais um homem iluminado. Um homem iluminado, né? Então, uma grande missão São José tem, né? Então, você que é homem, pai, que está com dificuldade financeira, peça a intercessão de São José, né? Você que precisa retomar sua posição de homem viril, homem segundo o coração de Deus, olhe para São José. São José é um grande exemplo, um grande modelo de homem, de pai, de esposo, de homem trabalhador, um homem honesto, sincero, um homem que vai à luta, um homem que não fica, né, encostado, que cuida da esposa, que ó, mesmo diante da situação que ele estava, ele foi fiel, ele obedeceu a Deus, um homem obediente, um homem santo, casto, né? Tá com dificuldade na castidade aí, peça a intercessão de São José, imite São José. Inclusive, né, eu acabei de postar no meu Instagram, depois vocês conferem lá, @vinãocolodedeus, um trecho da pregação que eu fiz sobre as 9 virtudes de São José. Tem o link na minha bio, né, na minha biografia ali, no meu Instagram, tem uma pregação que eu fiz na Colo de Deus, falando das 9 virtudes de São José. 30 minutos de pregação, se você puder, nesse dia de hoje, assista, escute. Jesus, não temas receber Maria como tua esposa, pois o que ela carrega em seu ventre é obra do Espírito Santo. Mas concorda comigo, Fernando, que tem que ter muita fé, porque é um grande mistério. Isso aqui é um grande exercício de fé. É um mistério da fé. Como isso se dará? Maria fala ao anjo, pela ação poderosa do Espírito, pela sombra do Espírito Santo que envolve o ventre de Maria. É tremendo essa passagem, mas é um mistério, é fé. Precisa ter fé para acreditar. Todo homem deveria assistir sua pregação sobre São José. Olha aí, eu vou mandar lá no grupo, hein? Tem que ser muito homem, isso mesmo, Renato. Tem que ser muito homem, cara, para aceitar isso. Tem que ser muito homem, tem que ter muita fé, tem que amar Deus sobre todas essas coisas, com certeza. Senão, filho, como que você vai acreditar? Amém? Vamos ao Salmo. Salmo 88. É muita obediência, é muita entrega, muita. Com certeza. Salmo 88, versículo de 2 a 5, diz assim, ó. Cantarei para sempre as misericórdias do Senhor de geração em geração. Com a minha boca anunciarei a tua fidelidade. Porque disseste, a misericórdia será edificada para sempre. A misericórdia será edificada para sempre.
nos céus estabeleceste a tua fidelidade, ó, muita fidelidade, São José. Hoje recebo minhas vestes de ancila para servir no dia do glorioso São José. Feliz demais, que lindo, Isa. Lindo, lindo, lindo. Às vezes me pego pensando, foi uma fé tão linda. Se fosse no mundo de hoje, onde estão tão descrentes de tudo? Pois é, porque as pessoas perderam a fé, perderam a essência. Gente, as pessoas se perderam. As pessoas nem sabem quem elas mais são. Elas são guiadas por ondas, por moda, por mídia. As pessoas não perderam a sua verdadeira essência, perderam o seu verdadeiro valor. Perderam. Por que perderam? Porque o inimigo roubou. Então, qual que é o papel? Qual que é o nosso papel como cristão? Resgatar. Sabe, o resgate do soldado Ryan, até o último homem, o livro de Eli. É resgate da humanidade, é resgate das almas. Precisamos ir ao encontro do resgate das almas. As almas perderam o seu valor, perderam o seu sentido. Só me lembrou dessa música, olhar para São José, talvez a dor momentânea que ele sentiu sem entender nada, e depois a própria graça estaria diante dele. Versículo 4. O mundo hoje está muito longe de Deus. Precisamos voltar ao colo de Deus. Perfeito, Maria. Querendo mostrar uma coisa imposta. Querendo mostrar uma coisa. Não adianta. A evangelização, o resgate das almas, nunca pode ser algo imposto e sim proposto. O evangelho é um convite, não é uma obrigação, né? Mas eu entendi que o Wendel falou aqui, que o mundo fica impondo sobre nós alguma crença, uma crença limitante e uma crença errada. O inimigo tem deturpado a nossa essência e a gente não está percebendo, não está se ligando. Então desperta tu que dormes. Celebrei uma aliança com o meu eleito, a Davi, meu servo, eu jurei. Para sempre estabelecerei a tua descendência e edificarei de geração em geração o teu trono. Para sempre. Para sempre, Deus estabelece o trono de São José como pai, como esposo da Santíssima Virgem. Hoje eu li pela manhã um texto muito bonito, fala assim: Deus olhou para a água e fez o peixe, para o solo e fez a árvore, para criar o homem olhou para si mesmo. Somos essência de Deus. Uau, que lindo isso, tá? Sem ele não somos nada. Mas o mundo, o pecado, roubou essa identidade de que nós somos a essência de Deus, que nós somos a imagem e semelhança. Por isso que nós temos falado tanto sobre identidade, sobre o resgate da humanidade, sobre o resgate da identidade, sobre a essência, sobre o ser único, sobre o ser individual. A minha mentoria fala 100% sobre isso. É o tempo todo sobre isso. Inclusive, minha página nova tá pronta. Quem não viu, depois acesse lá, tá nos meus stories, tá? Na minha bio, ficou a coisa mais linda do mundo. O Super-Humano. Depois dá uma olhada lá, que eu quero te ajudar mais de perto. Versículo 27. Ele me invocará. Tu és meu Pai, meu Deus e rochedo da minha salvação. Versículo 29. Para sempre garantirei para ele minha misericórdia, e a minha aliança com ele será fiel. Versículo 37. Sua descendência permanecerá para sempre, e seu trono estará como o sol na minha presença. Na minha presença. O seu trono estará como o sol na minha presença. O Senhor tem um lugar especial. O Senhor tem um lugar especial para São José. O trono estará como o sol na minha presença. São José, um homem venerado,
um homem exemplo, um homem modelo, um homem a ser seguido, um homem referência. Eu costumo dizer que sei que muitas pessoas aqui, muitas inclusive, é uma das maiores feridas da humanidade, é a paternidade. Temos que colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, confiar nos seus planos e obedecer os seus mandamentos. Amém. A humanidade hoje sofre na paternidade. Tenho falado isso no grupo dos homens, no grupo dos solteiros, né? Se você também não está, você que é solteiro, solteira, acima de 25 anos, que não está no grupo ainda, o link também está na bio. Eu tenho falado para homens também, que a ferida da paternidade tem causado um estrago na nossa alma tão profundo, tão profundo. Homens crescem sem referência. Homens crescem sem presença paterna. Não tem para onde olhar, não tem para onde seguir. Se é um homem que não busca a virtude cristã, não conhece São José, não tem para onde olhar. Não, o grupo do Café com Jesus lotou, você vai criar outro ou não? Lotou, eu vou mudar o link, tem 4 grupos lá. Eu vou mudar o link lá e aí dá para você entrar, Alexia. Eu mudo lá, pode ficar tranquila. Então, o homem que cresce sem referência paterna, graças a Deus não foi o meu caso. Graças a Deus eu tenho pai e mãe, são casados até hoje, graças a Deus. Meu pai foi uma referência de homem. Ele é perfeito? Ele foi perfeito? Ele é perfeito? Não, não é perfeito. Ele tem os defeitos dele, que inclusive eu acabo herdando como filho, né? Alguns defeitos. Se eu não lutar, se eu não pedir a virtude do Espírito Santo, eu acabo cometendo o mesmo erro, né? Eu acabo tendo essa mesma inclinação. Mas eu aprendi a ser homem, eu aprendi a ser esposo, eu aprendi a ser pai, eu aprendi a ser missionário, aprendi a ser um irmão de comunidade, aprendi a ser pastor, mentor. Por quê? Porque eu carrego dentro de mim virtudes. E é sobre essas novas virtudes que eu falo na pregação para homens, né? E eu uso o exemplo das novas virtudes de São José, porque ele é a maior referência. Então, essa ferida na paternidade causa um estrago no homem, porque ele não tem referência, aí ele cresce de qualquer jeito, e aí ele cresce, o homem cresce muitas das vezes fazendo do jeito dele, e muitas vezes do jeito dele a tendência é o homem ser irresponsável, ser mulherengo, não ter responsabilidade. Infelizmente é uma tendência, né? Não é generalizando, mas é uma tendência que o homem tem. Na mulher que cresce sem presença paterna, de pai, ela cresce muito ferida. Muito ferida. E aí ela cresce 8, 9, 10, 11, 12 anos de idade. Ela já está se entregando para homens. Muitas já estão perdendo a virgindade com 12 anos. Muitas estão colocando aquela carência que falta do pai nos meninos, nos homens. E aí começa a se entregar para os homens. Começa a entregar a sua vida preciosa, o seu sagrado, para meninos que não têm responsabilidade, que só querem, acabam só usando vocês, brincando com o sentimento de vocês. Aí vocês crescem, hoje vocês são mulheres feridas. Por quê? Porque não teve referência paterna. Faz sentido ou não o que eu tô falando? Comigo é um pouco diferente. Não tive a criação nem do meu pai nem da minha mãe. Passei minha vida correndo atrás da minha mãe e ela sempre me machucando. Olha que pesado. Então a ferida materna, sim, também tem muitos, mas a ferida paterna predomina, né? Predomina. É um mal do século. Por isso que as pessoas têm dificuldade de ter relação com o pai, com Deus Pai, por causa dessa ferida da paternidade. Vini, por causa do pecado, o pai de família, quando não está resolvido na primeira dificuldade, eles saem de casa e a da família fica sem norte. Satanás sapateou na minha, mas hoje Deus no comando, aleluia.
Faz sentido sim. Então, por isso que a humanidade tem dificuldade de relacionamento com Deus Pai, por causa da ferida na paternidade, porque não teve pai presente, não teve pai, não teve referência, não teve... mas eu tive avô, tive tio. Gente, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Pai é pai, mãe é mãe. O lugar do pai e da mãe é insubstituível. É insubstituível. Quando você cresce, quando você é criança, você é adolescente, é jovem e cresce sem a presença do pai e da mãe, isso faz um estrago na sua alma, na sua vida emocional, na sua vida psíquica. O meu tio e meu pai, só que sempre foi alcoólatra, aí não foi presente, aí colocou a paternidade no meu esposo, aí deu errado, tá vendo? Tem que tomar muito cuidado, né? Eu já conheço vários casos de mulheres que casam e colocam no seu esposo a paternidade que faltou do seu pai. Isso dá um erro, isso dá um problema muito grave, porque o relacionamento de mulher e homem é diferente de filha e pai. É o amor eros, homem e mulher, e o amor ágape, de Deus Pai para nós filhos. Ou melhor, é isso, é o amor ágape, de pai para filho. Lógico que uma mãe pode sim ser mãe é pai, mas não é a mesma coisa, não. A mãe pode até fazer o papel do pai, mas não é correto, não é o posicionamento. A mãe é mãe, mas a mãe muitas vezes acaba sendo mais pai do que muitos pais, e isso é errado, isso é um mau posicionamento, isso é um erro, isso é uma deturpação do mal, porque os pais saíram de casa. Eu até hoje não consegui me aproximar de minha mãe, porque fui deixada pelos meus pais. Com meus avós, e até hoje sofro muito, sentir muita falta deles. Libera o perdão, Maria Helena. Libera o perdão mesmo. A palavra de Deus. Que dia que foi? Ontem, essa semana. Pode sua mãe e seu pai te deixar, mas eu, seu Senhor, seu pai, aquele que te criou, nunca te abandonarei, nunca te deixarei. Então toma posse dessa palavra e se liberte dessa solidão. Os divórcios, Vinão, o pai acaba sendo colocado em segundo plano. Pois é. Segundo a minha família, eu sou fruto de uma relação extraconjugal, né? De um adultério. Talvez seja por isso que meu pai nunca me assumiu. Não tem o nome dele nem nos meus documentos. Olha só. Isso aí, tá vendo? Isso aí é algo, entre aspas, é comum para o mundo, mas para Deus não é comum. Isso não é. Isso é uma deturpação, isso é uma mentira que o inimigo deturpou a verdade. Como tem referência de pai se você não tem pai? É o que eu estou falando. Olhe, hoje nós estamos falando sobre São José. Olhe para São José, aprenda com São José. Leia, aprenda quem é São José, procure, estude sobre a vida de São José. E mais, se relacione com Deus Pai. Se relaciona. Reza na sua oração, reza a Deus Pai. E Deus vai começar a convencer seu coração, Deus vai começar a te curar, libertar e vai te mostrar que você nunca esteve sozinho. Igual a palavra de Deus diz: pode um pai, uma mãe te deixar, mas eu, o seu Pai, o seu Senhor, nunca te abandonarei, nunca te deixarei. Mas creio que estou bem curada hoje. Quando me converti ao catolicismo, há 1 ano, porque passei minha vida toda procurando suprir essa carência que eu tinha, e mesmo sendo evangélica eu não tinha isso. Mãe sendo pai ensina a mulher a ser viril. Olha aí. E essa virilidade é do homem, né? Essa virilidade é do homem viril, do homem pai, chefe. Ele é a cabeça. O homem é chamado como Cristo é cabeça da igreja. O homem é chamado a ser cabeça da sua esposa. O posicionamento do homem é cabeça. Ele é seu chefe, é o responsável pela família, pela casa, pela necessidade. Hoje eu vivo isso, fico batendo na tecla com meu esposo que papel de pai só ele pode fazer perfeito. Quando me converti, me encontrei com meu pai do céu realmente. Aleluia. Eu liberei o perdão pro meu pai essa semana devido à ausência da paternidade. Ó a minha aí, ó, que poderoso testemunho. Maria supriu minha carência de mãe.
E é por isso que eu não conheço, ele nunca me procurou. Ixi, tem muita conversa aqui, eu não vou conseguir ler tudo não. Eu assisti uma série, um homem falou para sua esposa, eu te ajudo a cuidar da Luna, filha. A esposa respondeu, eu não quero que você me ajude a ser mãe, você precisa ser pai. Uau, perfeito. Pai é pai, mãe é mãe. Eve, não, pai é uma coisa que dói pra mim, pois perdi o meu cedo. E sinto falta demais, pois nunca nos demos muito bem, mas hoje tudo que ele me dizia faz todo sentido, olha só. Tá vendo? Então, ou o pai não é presente, ou o filho nasce sem a presença de pai, porque de repente ele faleceu, né? Mas o pouco tempo que o filho teve com o pai, com certeza o pai deixou muitos ensinamentos, independente dos seus erros, das suas quedas, das suas misérias, o pai sempre tem um ensinamento que só ele pode dar. Um ensinamento que vem dele, que não vem da mãe. Gente, eu não vou conseguir ler tudo isso, mas se tiver alguma coisa importante aí, você printa pra mim, que depois a gente discute. Já são 6h40, preciso ler a segunda leitura de hoje, que está no livro de Romanos. Hoje tenho que ser pai e mãe das minhas filhas, né? O Tiago perdeu a esposa, né? Uma história bem complicada, né? Hoje ele faz o papel de pai e de mãe, né? Não porque ele quer, mas por conta da vida, né? A vida fez isso, né? E, né? Ninguém explica Deus, né? A vontade de Deus é a vontade de Deus, né? Não, é um mistério, né? Como a gente estava falando, é um mistério, como questionar. Mas ele faz o papel, né? Então, um grande paizão, né? Um grande exemplo aí. Um grande exemplo para nós. Romanos, capítulo 5. Romanos 5. Romanos 5. Tiagão tem muito para ensinar muitos homens dessa geração. Super posicionado. Tiago é um homem de Deus, super posicionado. Um homem trabalhador, um homem responsável, um paizão que cuida dos seus filhos. É um grande, das suas filhas, né? 2 filhas. Um grande exemplo, um orgulho. Procura o Valdir para trocar uma ideia sobre sua história e a dele, verdade. Rafa, bem lembrado. O Valdir tem uma história bem semelhante à sua, Thiago. Também perdeu a esposa, bem interessante. Bem legal mesmo. Eita, tô chorando. Glória a Deus, mano. Glória a Deus, mas é uma verdade. É uma verdade, irmão. É uma verdade. Glória a Deus pela tua vida, de verdade. Tenho certeza que você vai ajudar muitos homens ainda nessa geração, nessa vida. Receba que é da parte de Deus. Romanos 4. Eu falei errado. Romanos 4, tá certo. Romanos 4, versículo 13. A descendência de Abraão. De fato, a promessa de que Abraão seria herdeiro do mundo não foi feita a ele ou a sua descendência, em virtude da lei, mas em virtude da justiça que provém da fé. Provém da fé, não pela lei, mas pela fé. Abraão, pai da fé. Abraão é o nosso pai na fé, né? O primeiro homem, né? Provado ao ponto de entregar o seu filho por obediência, por fidelidade a Deus. Deus pede para Abraão sacrificar o seu filho, o filho da promessa. Depois de sua esposa de velhice avançada, estéril, Deus realiza um milagre. O impossível acontece na vida de Sara, sua esposa. E aí, depois que Deus dá o filho da promessa, ainda ele pede, né? O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Abraão, por sua fidelidade, pelo seu amor a Deus, ele obedece e leva seu filho até o holocausto. E vendo a obediência de Abraão, Deus manda ele parar e realmente Deus nos prova na fidelidade. O sofrimento produz paciência, que prova a fidelidade, que gera a esperança não
nos decepciona, não nos engana. Então é na fidelidade que José foi provado, é na fidelidade que Abraão foi provado e ele foi fiel ao ponto de dar o seu filho, dar o filho da promessa em sacrifício e amor à voz, à palavra de Deus. Isso é lindo. Versículo 16. Por conseguinte, é em virtude da fé que se dá a herança como graça. Assim a promessa continua firme para toda a descendência, não só para os que provêm da lei, mas também para quem provém da fé de Abraão. Ele é pai de todos nós. Versículo 17. Como está escrito: eu te constituí pai de muitos povos, pai diante de Deus, porque creu em Deus que vivifica os mortos e chama à existência o que antes não existia. Versículo 18. Esperando contra toda esperança, ele acreditou, e assim tornou-se pai de muitos povos, conforme lhe fora dito: assim será a tua descendência. Foi muito provado ao entregar Isaac. Perfeito, Manu. Versículo 22. Por essa razão, isso lhe foi acreditado como justiça. Palavra do Senhor, graças a Deus. Gente, esse versículo 18 aqui, me chama muita atenção. Ele acreditou. Abraão acreditou. Acreditou na voz do Senhor. São José acreditou no sonho que ele teve, que o anjo falou para ele. Ele acreditou. Acreditar é fé. Acreditar, fé é aquilo que a gente não vê. É acreditar naquilo que a gente não vê. Isso é fé. Isso é mistério. É obediência. Perfeito. E olha aqui. Tornou-se pai de muitos povos. Vamos continuar pegando o exemplo do Tiago aqui. Hoje nós estamos falando que o mundo carece de figura paterna, de exemplo de homens, de paternidade. Hoje o mundo carece de paternidade. E aqui a palavra de Deus está dizendo que Abraão se tornou pai de muitos povos. Abraão se tornou pai de muitos povos. São José também se tornou pai, principalmente de Jesus e de todos nós, que é, como disse Jesus, é o nosso irmão. Na natureza humana de Jesus, o verbo encarnado, ele se torna irmão nosso. Então, São José também é o nosso pai na fé. E detalhe, hoje o mundo, essa geração, essa juventude, os adolescentes, eles sentem falta de pessoas, de homens e mulheres que sejam referência para eles. Então onde que eles vão buscar? Na mídia. Jogadores de futebol, Big Brother Brasil, artistas, músicos. E eles não olham hoje para os exemplos de fé. Eles não olham para Abraão, não olham para São José. Então, só que muitos que não sabem, né? A palavra de Deus vai dizer que a humanidade geme como dores de parto, ansiando a manifestação dos filhos de Deus. Hoje o mundo precisa de pais e mães, pais na fé, mães na fé. Por isso que eu falo que Deus está levantando nessa geração você, homem, você, mulher, para ser pai e mãe de uma grande multidão, de um grande povo. Deus está confiando almas, pessoas para vocês se levantarem, se posicionarem e se tornarem pais e mães. Mas não é pais e mães biológicos, mas é pais e mães na fé, pais e mães espirituais, para cuidar desta geração, dessa humanidade. O mundo, essa geração, anseia pela manifestação de pais e mães espirituais para liderar, para governar, para ensinar o caminho até Deus. É muito mais estratégico você, por exemplo, Mireia tem 22 anos, falar para
jovens da idade dela do que de repente um padre ou uma mãe, uma mulher de 50 anos falar para uma juventude de 22 anos. Por isso que precisamos que vocês se levantem como pais e mães espirituais. Precisamos, digo, o reino, tá? O reino de Deus precisa que vocês se levantem como pais e mães de muitos povos. Que Mireia se levanta na Irlanda, que o Fernando se levanta aí no Nordeste, que cada um de vocês se levanta aí na cidade de vocês, no grupo de vocês, na região de vocês, aonde vocês estiverem, que vocês sejam uma voz de pai e mãe, de pastor, de pastora, que cuide de almas, que direciona pessoas, que direciona os jovens, os adolescentes, direcione as pessoas, porque as pessoas carecem disso. As pessoas carecem disso. Pai de muitos povos, conforme lhe fora dito, assim será a tua descendência. Isso aqui é uma promessa. Se você se posicionar como pais, homens e mulheres, pais e mães espirituais desse povo, assim será a sua descendência, assim será o futuro dos seus filhos, o futuro dos filhos que cresceram sem pais e mães biológicos. Há esperança, há esperança. Por isso que o versículo 18 começa: esperando contra toda esperança, ele acreditou. É uma esperança, esperar em Deus. Ele é a nossa esperança. Nós não vemos, mas nós sentimos. Nós acreditamos pela fé. Pelo mistério da fé nós acreditamos, porque nós temos fé, porque nós acreditamos que Deus é o Deus do impossível, Deus de milagres. Nós já vimos muitos milagres, prodígios, curas, libertações. Eu sou um milagre. Até os meus 19 anos eu era um jovem totalmente imaturo, prostituto, drogado, desobediente, não seguia nada. Se Deus me encontrou, Ele pode encontrar você, pode encontrar quem você acha que é impossível. Para Deus nada é impossível. Ele pode encontrar qualquer pessoa na situação que ele estiver. Eu aprendi muito com meu pai. Pensa num santo homem, ele é um exemplo para mim. Uau, Tiagão, olha aí. Você é fruto de uma boa paternidade, de uma boa referência de homem. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Amém? Então, é isso. Evangelho de hoje, Evangelho de São Mateus, capítulo 1. Mateus, capítulo 1. Sofri muito com meu pai. Sofri muito com o pai do meu filho quando estávamos juntos. Hoje ele consegue ser pai e não posso deixar que os erros dele caiam futuramente sobre o nosso filho. Faço tudo o que posso para os dois terem esse amor. Amém. Perfeito, Zé. É isso mesmo. Não podemos esquecer, não podemos deixar de lado a qualidade das pessoas. Todo mundo erra. Eu erro, você erra, todos nós erramos. Então nós não temos o direito de anular as qualidades de ninguém. Vini, mas tem como não refletirmos os erros dos nossos pais, dos nossos filhos? Tem. Pela virtude, pelo Espírito Santo, pelas virtudes, né? Pelo Espírito Santo, pela uma vida de relacionamento com Deus. Porque você, se conhecendo, você sabe que se você se conhecendo, você sabe os seus limites. Você sabe o que você pode e o que você não pode. Então o primeiro passo é se conhecer para você não repetir os erros dos seus pais. Mateus capítulo 1, versículo 16 diz assim, ó: Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Versículo 18: Eis como foi a origem de Jesus Cristo. Sua mãe Maria, desposada com José, antes de conviverem, olha aí, antes de viver uma vida matrimonial, Maria já engravida pela ação poderosa do Espírito. Achou-se grávida pela ação do Espírito Santo, tá vendo?
antes de Maria desposar, antes de conviverem, né? Antes de viver uma vida matrimonial, antes de ter relação sexual, Maria já achou-se grávida pela ação do Espírito Santo. Isso aqui é um mistério, gente. Como que o homem vai aceitar isso? Como que ele vai acreditar nisso? É só pela fé, só pelo mistério da fé. José, versículo 22. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que havia sido dito pelo Senhor por meio do profeta. 18 a 21, tá certo? Escrevi errado ali. 18 a 20, tá certo, 18 a 21. José, seu esposo prometido a Maria, sendo justo e não querendo expô-la, né? Não querer expor ela em público, porque ela ficou grávida antes mesmo do casamento. Como? Pela ação do Espírito Santo, pelo mistério, pela graça, pela graça abundante de Deus. É um mistério, gente. É inexplicável. O mistério não tem explicação. É só quem tem fé, é só quem vive o mistério que entende o que está acontecendo aqui. José cogitou de despedi-la secretamente. No secreto. José não falou para Maria que ele pensou em abandonar ela. Foi em pensamento, como Deus conhece os nossos pensamentos, Deus manda um anjo para falar com José. Enquanto assim ponderava, apareceu-lhe em sonho um anjo do Senhor, que lhe disse, olha o que disse. Vini, José, pai de Jesus, é o mesmo José do Egito? Não. Se você ler Mateus 1 aqui, você vai encontrar José em outro momento. Deixa eu ver. Tá. Não, mas não é. Eu não tô achando aqui. Não, mas não é. Porque José, pai de Jesus, é no Novo Testamento. José do Egito é no Antigo Testamento. São bem longe os tempos. Bem longe os tempos. Mas José do Egito foi um grande homem também. O Natan, sexta-feira passada, né, o Natan falava sobre José do Egito e São José, né? Vale muito a pena você assistir esse café de sexta-feira passada, que o Natan falava muito sobre José do Egito e São José. Foi muito boa aquela live, tá lá no meu canal do YouTube. Então vamos lá. Então apareceu-lhe um anjo do Senhor que lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Não é por obra humana, não é por relação humana, não é por relação sexual humana, mas é pela ação poderosa do Espírito Santo. Eles são da mesma descendência? Então, não sei, que eu não encontro. Se você ler Mateus 1 aqui, o nascimento do Messias, eu não sei se aparece, eu não tô achando, não tô vendo o nome dele aqui. Precisamos pesquisar. Meu marido é o meu José. Vejo as virtudes de José nele, graças a Deus. Bendito seja Deus. Dani, para você ter um homem de Deus, um homem a exemplo de José. Versículo 21. Ele dará à luz um filho. Ela, Maria, dará à luz um filho. E tu lhe porás o nome de Jesus. O anjo falando para José o nome do filho de Maria. Pois ele salvará o seu povo de seus pecados. Olha a missão de José, gente. Presta atenção nesse mistério de São José. A gente precisa entender a importância de São José. São José estava prometido para Maria. José estava prometido para Maria. Antes deles conviverem, antes deles viverem uma vida matrimonial, Maria se encontrou grávida através da ação do Espírito Santo.
pela ação do Espírito Santo. José pensou em abandonar Maria. Olha só, José pensou em abandonar Maria. Ele pensou. Deus ouviu o pensamento dele e manda o anjo. E o anjo fala para José, dá uma ordem. José, filho de Davi, não temas, não tenha medo de receber Maria como sua mulher, pois o que nela foi gerado, é obra do Espírito, não é obra da carne, é obra do Espírito de Deus. Espírito Santo é obra do Espírito, não é obra da carne, é mistério, é sobrenatural, não é natural. Nós estamos falando aqui sobre espiritual, sobre espiritualidade, sobre o sobrenatural, sobre algo que a gente acredita, mas a gente não vê. Eu acredito, mas eu não vejo, mas eu creio no mistério, porque o mistério é algo sobre o natural. Nós vivemos aqui no natural, e isso que está acontecendo aqui é no sobrenatural, é no nível acima. A gente tem que ter muita intimidade e comunhão com Deus para entender esse mistério, porque é um mistério. Então, não se preocupe, José, porque o que em Maria foi gerado é obra do Espírito, é obra do Espírito de Deus. Não se preocupe. E a missão sua, José, é o nome desse filho que foi gerado no ventre de Maria se chamará Jesus, aquele que salvará a humanidade de todos os pecados. Olha a missão de José, gente. Ele é o pai do Salvador, daquele que salvou a humanidade, aquele que me salvou, aquele que deu a vida por mim e por você. José é pai dele. Meu Deus, José é o pai daquele que me salvou, daquele que me redimiu, aquele que perdoou todos os meus pecados, aquele que não olha os meus pecados, mas olha o meu coração arrependido. Olha meu coração arrependido, olha meu coração inclinado, arrependido, reconheço os meus pecados. Só que Jesus não veio para condenar, Jesus veio para salvar a mim e a você. Então por que você vive uma vida de condenado, preso? Por que você está preso no vício? Por que você está vivendo uma vida escrava? Se José do Egito salvou a sua família, depois vem Moisés, salvou o povo do Egito, da escravidão. Você é livre, você é filho e filha. Foi para a liberdade que Cristo, o filho de José, te libertou e me libertou. Somos salvos por Jesus, que perdoou os meus e os seus pecados e da humanidade inteira. Uau, isso é incrível, meu Deus. Versículo 24a. Ao despertar do sono, José fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e acolheu a sua mulher. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu Deus, gente, meu Deus. Que leitura, né? Que dia, meus amigos. Se você tiver oportunidade, vá à Santa Missa. Vá à Santa Missa. Hoje é dia de festa. Hoje não se faz jejum, tá bom, gente? Hoje não se faz jejum. Hoje é um dia de festa. Hoje é como se fosse domingo, tá bom? Hoje a gente não faz jejum. Hoje a gente não jejua. Hoje é dia de festa, de alegria. Hoje é dia do banquete celestial. Hoje é dia de a gente se alegrar, porque a vida de São José é um presente para a humanidade, é um presente para nós. Então, se você tiver a oportunidade, vá até a Santa Missa, né? Receba o corpo e sangue de Cristo, nem de carne, Vini, nem de carne. Hoje você não faz abstinência nem de carne, nem de nada, porque hoje é dia de festa. Hoje é dia, nem abstinência de nada. Hoje é dia de festa, gente. Hoje é domingo. Hoje é domingo. Não, de carne também não. Não. Pode ficar tranquilo, juro.
Juro não juro nada não. Meu padre falou que hoje tem indulgência plenária na missa, exatamente. Quem for à Santa Missa, rezar pelo Papa, recebe indulgência plenária, ou seja, nós somos perdoados de todas as nossas culpas. A grande importância de São José, além de não se fazer jejum e nem abstinência, ainda cantamos glória em plena quaresma. Boa, Lu. Hoje é dia de nós cantarmos glórias, aleluia, gente. Hoje é dia de festa, hoje é dia de comemoração. Como convencer a minha mãe dizendo que hoje não faz jejum? Mostrando o catecismo da Igreja Católica, mostrando o ensinamento da Igreja. É ensinamento da Igreja, não é o Vinícius que está falando, é a Igreja que está falando. Então, tá vendo? Muitas pessoas não sabiam, olha só. Vai ter hoje, o churrasco vai ter hoje. Hoje pode fazer churrasco. Hoje é dia de churrasco, meus amados. No Batera, hoje é dia de churrasco. Pega o código. Exatamente. Hoje na missa agradecer a São José. Hoje, né, nós, em nome de Jesus, meio-dia, né, nós da Colo de Deus, nós vamos até Apucarana, que é uma cidade próxima aqui, para participar da Santa Missa. Nesse dia glorioso, é um dia glorioso, de glória, aleluia. São José, gente, é um dia muito especial, de muita festa, de muita bênção, de muita glória, poder, unção, reteté. Hoje é dia de chutar o pau da barraca, hoje que o demônio chora. É hoje que o demônio chora. Pois é, muitas pessoas não sabiam dessa informação, né? Eu vou divulgar isso, vou mostrar. Vou publicar, vou mandar nos grupos aonde está essa informação, a fonte dessa informação, tá bom? Vou mandar a fonte dessa informação para não gerar dúvida, tá bom? Nós temos um membro da Colo de Deus no seminário, ele falou para nós ontem, mas eu pedi para ele a fonte exata para eu passar bem certinho para vocês não terem dúvida e ensinar outras pessoas, tá bom? Então é isso, ó, Colo de Deus Store. Se você ainda não tem essa camiseta maravilhosa, linda, entra lá, loja.colodedeus.com.br e adquira os produtos da Colo de Deus. São as coisas mais lindas desse mundo. Eu sei que nós estamos sofrendo por causa de frete. Nós já estamos tomando uma providência em relação ao frete. Nós vamos ampliar os nossos meios de distribuição, porque nós estamos no Paraná e muitas das vezes fica muito caro o frete para vocês que estão longe. Então nós vamos distribuir para representantes da Colo de Deus espalhado pelo Brasil para entregar o produto até você, até mesmo na Irlanda, né? Já conversei com a Mireia, que está aqui, nós vamos mandar produtos para ela distribuir para a Europa. Então você que é da Europa, você que está fora do Brasil, pode receber esse produto maravilhoso da Colo de Deus. Então, meu amigo, minha amiga, se liga que a gente vai expandir. Você vai poder receber um produto da Colo de Deus aonde você estiver no mundo. Nós vamos diminuir o frete para você, tá bom? Então se liga. E se você quiser se tornar um benfeitor da obra Colo de Deus, se você puder financeiramente ajudar a Colo de Deus, eu também vou colocar o arrasta para cima para você se tornar um benfeitor da obra Colo de Deus. Nós somos uma comunidade de vida e aliança que vive da providência divina, e a providência divina passa pelo ora et labora, orar e trabalhar. Nós trabalhamos para, né, vocês verem o nosso canal do YouTube, tudo é trabalho, tudo é estrutura, tudo tem custo, tudo tem um alto custo de pessoas, de equipamento, enfim. Então, se você puder... Vinão, tem Colo de Deus no ABC Paulista? Tem, Renatinho. Vou te passar o contato da galera do ABC. Tem uma galera top no ABC Paulista. Muito top. Então, se você puder, se quiser se tornar um benfeitor da obra Colo de Deus, eu vou colocar o arrasta pra cima, você entra no meu Easter, ou vou mandar lá no grupo também, para você se tornar um benfeitor dessa obra de evangelização. Tá bom? Tem em vários lugares do Brasil, tá bom? Mas a gente troca uma ideia no Telegram, no WhatsApp. Vou abrir os grupos do WhatsApp aqui pra gente trocar uma ideia e a gente passa todas as informações que vocês precisam. Fechou? Tamo junto. É nós. Viva São José. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Beijo no coração. Amanhã, hoje é sexta? Hoje é sexta. Amanhã é sábado, 7h01 da manhã, eu te encontro aqui. Mande pra galera, tá bom? Convida mais pessoas para participar desse cafezão conosco, tá bom? Beijo grande, tamo junto, até que ele venha.